Quando lemos a Bíblia, nós aprendemos a como não agir. Quando lemos a Bíblia, nós aprendemos a como agir. Isto é, nos erros narrados na Bíblia, encontramos preciosas lições para nós. E nos acertos também. Mas é talvez possível que nós achemos mais fácil aprender com os erros. São mais evidentes, mais diferentes, logo mais gritantes. Uma dessas características da Bíblia é exatamente escrever biografias que nós chamaríamos de não autorizadas, porque as pessoas não gostariam que os leitores soubessem que eles agiram desse ou daquele modo. É o caso dos irmãos de José. Certamente boa parte de nós aqui já conhece essa história. O modo como reagiram a também atitudes de José e de Jacó que não foram adequadas. O capítulo 37 nos convida então a não faça como os irmãos de José. Eu vou ler, você poderá me acompanhar. Jacó era nômade em Canaã, assim como foram seu pai Isaque e seu avô Abraão. Ele e seus filhos eram pastores, vivendo de apacentar gados nos campos em Hebrom. Diferente foi a história de José, um dos seus filhos, e que também ajudava no cuidado dos rebanhos da família. Quando era mais jovem, José era muito próximo dos seus irmãos Dan e Naphtali, que eram filhos de Jacó com Bilá, e também de Gade e Aser, que eram filhos de Jacó com Zilpa. Quando eles faziam coisas erradas, José contava ao pai. Nem preciso sublinhar o que isso representa, né? Como isso nunca aconteceu nas nossas vidas, né? Quem teve mais de um irmão? Jacó não escondia que José era o seu filho preferido. A razão era que Jacó era um idoso quando José nasceu. Essa preferência estava indicada na roupa que José vestia, uma túnica muito colorida feita especialmente para o menino. Quando perceberam que José era o preferido de Jacó, os outros irmãos ficaram com tanta raiva que passaram a tratá-lo com grosseria. Para piorar, José contou aos irmãos um dos seus sonhos. Tive um sonho. Vou contar para vocês. Sonhei que estávamos trabalhando no campo. Quando peguei um feixe de palha para os animais, o meu feixe ficou em pé e foi cercado pelos seus feixes, que se curvaram diante do meu. Furiosos, os irmãos afirmaram: você está muito enganado. Não há nenhuma chance de você vir a ser o nosso chefe. O ódio deles por José era cada vez mais intenso por causa dos sonhos que lhes contava. José contou outro sonho aos irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ouvindo esse sonho, o próprio Jacó o repreendeu. O que é isso, meu filho? Você deseja que eu, sua mãe e seus irmãos nos humilhemos diante de você? Pare com isso. A inveja dos irmãos de José era clara, mas Jacó nada fez para evitar que as coisas piorassem. Num dia em que os filhos de Jacó conduziam seu rebanho pelos pastos da região,
ele chamou José. Não sei como estão seus irmãos. Eles foram cuidar do gado na região de Siquém. Vá se encontrar com eles e me traga notícias. Como José disse que estava pronto para partir, o pai orientou: vá agora, veja se estão bem e volte para me dizer. Enviado por seu pai, José saiu de Hebrom em direção a Siquém, distantes quase 80 quilômetros uma da outra. Na viagem, José se perdeu, mas um homem o encontrou e lhe perguntou: o que você está procurando, meu jovem? José respondeu: estou procurando os meus irmãos. Você sabe onde eles e os rebanhos estão? O homem respondeu: eles estavam aqui, mas foram embora. Eles disseram que iam para Dotã, 100 quilômetros ao norte de Hebrom. José não desistiu e acabou encontrando os irmãos em Dotã. De longe eles o viram. Antes que chegasse, eles combinaram que iria matá-lo. Um deles disse: o grande sonhador está chegando. Temos que dar um fim nele. Vamos pegá-lo, matá-lo e jogar seu corpo num buraco. Outro acrescentou: quando chegarmos em casa, diremos que um animal selvagem o pegou e o devorou. Outro debochou: vamos ver se ele continuará tendo sonhos de grandeza. Rúben, que era o filho de Jacó com Lia, discordou: não, aí já é demais, não vamos matá-lo. Alguns protestaram, mas Rúben insistiu: vamos fazer o seguinte, vamos jogar o garoto naquele poço que encontramos no deserto, lá o deixaremos. O objetivo de Rúben era salvar o irmão e levá-lo de volta para casa. Então José chegou, seus irmãos o agarraram, tiraram a túnica colorida que invejavam e o jogaram no poço que estava seco. Depois foram comer a refeição que José lhes trouxera. Logo após, uma caravana se aproximou. Eram os comerciantes ismaelitas que viviam em Midian, mas desciam de Gileade, região que produzia condimentos, remédios e perfumes muito apreciados. Seus camelos estavam carregados e seguiam para o Egito. Judá, um dos irmãos, agiu rápido. Vamos pensar um pouco. O que ganharemos matando nosso irmão e escondendo seu corpo? Nada. Melhor que fazemos é vendê-lo aos ismaelitas. Ele é nosso irmão, somos do mesmo sangue, não podemos matá-lo. Todos concordaram. Rúben não estava presente nesse momento. Assim, quando os comerciantes de Midian passaram, os irmãos de José gritaram por eles, ofereceram o garoto, combinaram o preço, 20 moedas de prata, e fecharam o negócio. Os comerciantes continuaram a sua viagem, levando José para o Egito. Quando Rúben chegou, olhou o poço e não viu José. Apavorado, rasgou suas próprias roupas em sinal de protesto. Ele voltou correndo para perto de seus irmãos e gritou: meu irmão não está no poço, o que foi feito, o que vocês fizeram? E eu, o que vou fazer agora? Continuando com o plano, os filhos de Jacó pegaram a túnica colorida de José, mataram um bode do rebanho e mancharam com sangue a roupa do rapaz. Depois, por intermédio de um mensageiro, enviaram a túnica para o pai com o seguinte recado: seu filho desapareceu. Segue o que sobrou dele, a túnica colorida. Jacó recebeu a roupa e lamentou: essa é a túnica de José. Certamente ele foi devorado por alguma fera que o despedaçou. José rasgou suas próprias roupas e durante vários dias vestiu uma túnica feita de pano de saco, que era uma demonstração de luto. Sua família fez de tudo para o consolar, mas nenhuma palavra o animava. Ele disse: para mim, a vida acabou. Só me resta esperar minha própria morte. Enquanto ele chorava, os ismaelitas de Midian chegaram ao Egito, onde venderam José para o general Potifar, comandante da guarda do faraó. José estava com 17 anos de idade. Essa história que eu li está na Bíblia em Preparo, Prazer da Palavra.
Primeiramente, eu quero trazer aí uma relaçãozinha dos filhos de Jacó. E a pergunta hoje no programa Momentos com Cristo, que eu dei no ar, me equivoquei ali, é exatamente, coloquei para ficar bem claro quem é primeiro e segundo e quem é o último e penúltimo. Rúben, o primogênito, filho de Lia. Simeão, o segundo, também filho de Lia. Levi, o terceiro, filho de Lia. Judá, o quarto, filho de Lia. Dan, primeiro filho de Bila, serva de Raquel. Naftali, segundo filho de Bila. Gade, primeiro filho de Zilpa, serva de Lia. Asa, segundo filho de Zilpa, e por aí vai. E por fim, antes um pouquinho, as mulheres perguntam, e Diná? Nada sabemos, né? Então, se teve filho, se não teve, essa informação a Bíblia não nos oferece. E o penúltimo, José, que era o primogênito, considerando a mãe. No caso, é o primeiro filho de Raquel. Raquel é a esposa preferida. É a primeira esposa, mas se tornou a segunda, porque Labão enganou o Jacó, né? Como nós bem sabemos. E o último, Benjamim, cujo nascimento custou a vida da própria Raquel. Coloquei isso para entendermos um quadro de que estamos falando aí no total, né, desses irmãos. 13 ou 12 homens. Basicamente, o que é que nós percebemos nessa história? As vítimas se tornam algozes. Vamos dizer, simples assim. A maneira com que essas vítimas, eles eram vítimas, esses irmãos, a maneira com que acharam que podiam resolver o seu problema era virando algozes. Eram ser cruéis, malvados, perversos. Os irmãos de José sofreram rejeição por parte do seu pai, que preferia os dois últimos, como já mencionei, José e Benjamim. Os privilégios que esses dois tinham no conceito familiar eram imensos. Além disso, os irmãos de José sofreram com as humilhações infligidas por seu irmão José, porque nos sonhos de José, eles estavam sempre por baixo, sempre em segundo plano, sempre os piores, nunca os primeiros, nunca os que tinham iniciativa, nunca os que faziam coisas boas, só eu, José, José, José. Além disso, José era informante do pai. Quando os filhos faziam alguma tramóia, o pai encarregava, vem aqui e me conte, quero saber tudo por seu intermédio. Mostrava confiança nele, mas mostrava um modo terrível de paternidade. E o texto bíblico é assim, não livra a cara do Jacó. Jacó não fez nada para melhorar a situação, pelo contrário, só fez piorar. As vítimas viraram algozes quando se compararam aos seus irmãos, o que suscitou neles inveja e ódio. Em nome de uma justiça necessária, cometeram pecados horrorosos. Tudo começou com uma comparação, inveja, ódio, tortura e mentira, na sequência que aparecem no texto bíblico. Diante disso, eu quero lembrar algumas lições que esse texto, essa história, que tem um lado assim interessante de sonhos de Jacó, de José, mas tem esse lado terrível da vida em família. E nós sabemos, muitas vezes são histórias muito próximas de nós, com detalhes menores ou maiores. Primeiro conselho negativo que quero dar, para que seja positivo. Se nós somos pais, não sejamos como Jacó.
Recentemente foi divulgada uma pesquisa segundo a qual os pais que têm vários filhos, por mais que neguem, têm preferências. Claro, quem aqui tem mais de um vai jurar de pé junto que não tem filho preferido. E eu acredito. Mas as pesquisas indicam que por trás dessa frase há preferências. Se eu perguntar aqui a nossa querida Yara, né? Se tem filho preferido, eu hoje perguntaria se tem neto preferido, ela vai dizer não. E eu espero que seja verdade, mas quem me garante, não é verdade? Eu estou só brincando para dizer que são as pesquisas que dizem que, infelizmente, nós pais temos. Mas certamente ninguém aqui é como Jacó. Jacó se excedeu na arte de preferir. Ele publicava, ele evidenciava, ele não tinha e guardava para si, ele distribuía. É um cuidado que nós pais, eu só tenho uma, portanto a minha é a melhor. Mas quem tem mais de uma, Samir está chegando aí, a segunda tem que se cuidar. Todos nós temos que nos cuidar. Irmãos, vocês sabem disso. Eu sempre uso essa frase. A infância é para sempre. A rejeição é para sempre. Porque a leitura que o rejeitado faz, não é que o pai preferiu aquele. A leitura que ele faz é que o pai o rejeitou. É bem diferente. Não, porque eu tenho mais intimidade com ele, porque ele é mais do meu jeito. Até razoável. Mas o outro diz, o meu pai não gosta de mim, ou minha mãe não gosta de mim. Vai tirar isso? Tira não. Vai morrer com 90 anos de idade, já sem pai, achando que era o rejeitado. Então, é preciso que pais e mães aqui, alguns estão balançando a cabeça, concordando, que todos nós aprendamos negativamente com Jacó. Segunda coisa que eu aprendo nessa história é, não nos comparemos. Não nos comparemos com nossos irmãos, não nos comparemos com outras pessoas, porque quando nós nos comparamos, nós sentimos inveja. E o que a inveja pode fazer é melhor nem pensar. A nossa identidade é aquela que o Deus eterno nos dá como filhos amados dele. Comparações entre irmãos geram ressentimento para o resto da vida. Absalão. Por que Absalão agiu assim com o pai? Porque se comparou também com seus irmãos, gerou ressentimento, ódio, violência e revolta contra o próprio pai. Então, vamos tomar cuidado para não fazer comparações. Às vezes, sentado aqui, entre uma família, pai, mãe, filhos, aí você que o filho está em casa, não quis vir para a igreja, olha que família aquela dali. Não se compara, você não sabe a história daquela família. Porque a gente só consegue se comparar no exterior. Mas o interior, que é o que importa, não temos como comparar. Terceiro conselho negativo aqui, não permitamos que a inveja nos arrebate. Tenho conversado com um amigo pastor e ele lamenta profundamente o fato de que os pastores têm inveja um do outro. E é verdade. Não é? Eu pastorei uma igreja de 40 membros, capricho, faço o melhor que eu posso. E o meu colega tem uma igreja de 500 membros e é um preguiçoso. Eu me comparo, eu fico com inveja
e ressentimento. Isso se aplica a qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Temos todos os motivos para nos sentir injustiçados. Mas isso não trará para nós nenhum benefício. Mais ainda, o ressentimento gera ódio. E o ódio só gera morte. O ódio não gera justiça. Eu sei que isso é óbvio, mas é importante nos lembrarmos porque estamos envolvidos em toda a nossa cultura humana, hoje, como bem sabemos, na cultura do ódio, como se o ódio produzisse justiça. Ele só produz morte e mais morte, no plural. Mas tem outra lição importante aqui, que penso que essa história negativamente nos ensina, que é não encobramos os nossos pecados com outros pecados. Se você observar a história dos irmãos aqui, primeiro eles guardaram o pecado da inveja. O pecado da inveja gerou o pecado da maldade. E o pecado da maldade gerou o pecado da mentira. Que quando a gente erra, ou nós colocamos a culpa em alguém, ou mentimos para ficarmos bem na história. É o caso deles. Eu lembro aqui então, Tiago 1,15. Na verdade, uma pessoa é tentada pelo mal quando permite que o seu próprio desejo a atraia e a seduza. Uma vez instalada, o desejo pecaminoso ignora as consequências e se consuma até provocar a morte. Pecamos. Confessemos. Mas agora eu quero trazer lições positivas dessa história. Primeira, peçamos sabedoria ao Deus eterno para viver de modo santo, seja como pais, como irmãos, como amigos, como colegas. Aqueles irmãos agiram ressentimento por causa da inveja e impulso. E o melhorzinho deles, a solução que encontrou foi vender o irmão como escravo. O melhorzinho deles. Que todos os outros, o sangue ferveu, o impulso cresceu e desejaram ver o seu irmão morto, porque assim estaria resolvido o seu problema. O queridinho do papai, aquele de roupinha colorida, bonitinha, novinha sempre, não ia mais nos afetar, nem nos humilhar. Resolvido o problema. Na cabeça deles. Não buscaram agir com sabedoria. Então, eu e você, nós temos que pedir ao nosso Deus que nos dê sabedoria para viver de modo santo. E aqui eu lembro, então, novamente, a carta de Tiago, versos 5 a 8 do capítulo 1. Fala agora com quem se encontra confuso por causa das aflições que enfrenta. Está precisando de sabedoria? Peça sabedoria ao Deus eterno, que é generoso e compreensivo. Peça sabedoria e você a receberá, desde que não peça achando que não vai recebê-la. Peça de modo confiante, sem duvidar. Quem duvida, esse texto é sobre sabedoria. Às vezes é usado para outras finalidades. Quem duvida é como a onda do mar que o vento conduz. Quem pede, mas não confia, nada recebe do Deus eterno, já que não sabe o que quer, pois um dia quer sabedoria e no outro dia quer outra coisa. Esse texto, esse conjunto de versos aqui, 5 a 8, é sobre sabedoria. O problema da sabedoria é a seguinte: quando nós vamos tomar uma decisão, é na hora. Então é preciso que essa sabedoria nos seja dada antes, que nós já hajamos com sabedoria, que tenhamos uma maneira de viver que seja sábia e que seja santa. Porque senão nós vamos explodir. Mas não temos que explodir matando, xingando. Sabedoria. Precisamos para que vivamos de modo santo. E eu quero dar uma segunda sugestão bem simples.
alegremos-nos com o sucesso do outro. Aqui em nossa igreja nós temos experimentado, visto pessoas que alcançam. Vi agora há pouco aqui uma irmã recém-formada em medicina trazendo o seu dízimo. Fiquei feliz, porque está trabalhando, se formou, era tudo que ela queria, tudo que sua família queria. Eu me alegrei muito com o sucesso dela. Hoje eu não acordei às 5 horas porque eu não aguentei, porque fiquei vendo altas horas. Mas eu fiquei vendo altas horas porque o Adriano estava tocando lá, acompanhando o Paulinho da viola. Sucesso dele, eu me alegrei. Mandei para ele uma mensagem na hora, já era 1h da manhã, não é verdade? Não é bom isso, gente? E assim, outras situações, eu poderia mencionar aqui tantas outras. Temos uma de nossas irmãs que está agora num congresso no exterior, na sua área de medicina. Que alegria também saber disso. Eu me alegro com isso. Não estou me colocando como exemplo, apenas dando ilustrações aqui de como a gente precisa se alegrar com a vitória dos outros. A irmã Ana promoveu lá na creche Patinho Feliz aquela EBF em meio a tiroteios. Feliz da vida. A tia está ajudando ali também. Fiquei muito feliz. Usei esses exemplos aqui da igreja, da minha vida mais próxima. Mas você se alegra com a vitória? Não do time do outro, é claro, mas com a vitória que o seu irmão, da família, seu pai, seu filho, mas alguém mais distante, quando tenta, busca fazer uma coisa e realiza aquilo, a festa é sua também. Os problemas dos irmãos de José é que eles não se alegravam com o crescimento, com o triunfo, e quiseram cortar isso por causa de um sentimento inadequado, como mencionei, da inveja. O apóstolo Paulo nos diz, Romanos 12:15, alegrem-se com os que estão alegres. Nós somos muito bons para criticar. Não cantou bem, não tocou bem, não pregou bem, não ensinou bem, aqui no contexto eclesial. Falhou isso, falhou aquilo, essas coisas são normais, o ser humano comete erros mesmos e falhas também. Mas quando eles fazem certo, quando cantam certo, quando tocam certo, quando o PowerPoint funciona legal, nós aplaudimos, nós nos alegramos, nós festejamos, nós dizemos como foi bom. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos criando uma comunidade dos que festejam, dos que celebram. E amanhã somos nós que seremos aplaudidos, e é tão bom, que seremos apreciados, elogiados, reconhecidos. Mas se nós formamos uma comunidade do que só tem palavras para criticar, nunca para elogiar, nunca para festejar, nunca para se alegrar com os que se alegram, também não vão se alegrar conosco. É até uma questão um pouco egoística, digamos assim, não é? Vamos nos alegrar. Vamos curtir as vitórias, os triunfos, as alegrias dos nossos irmãos. Terceira sugestão positiva. Amemos, pedindo ao Deus eterno que nos capacite a amar. Como já tenho dito aqui, amar não é natural em nós. Ser amado é natural em nós. Amar, não. É paradoxal, não é? Porque não havendo quem ame, não haverá quem é amado. Nós queremos ser amados,
mas não queremos amar. Por isso nós temos que ser capacitados, inspirados pelo Espírito Santo para amar. Eu vou usar aqui a palavra de modo incondicional. Jesus nos ensinou assim. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18b e 26, 7. Amem seu próximo e odeiem seus inimigos. Eu, porém, vou mais além. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Quem de nós aqui ora por aqueles que querem o seu mal? Eu me pergunto, será que eu oro por aquele que pega no meu pé? Que só procura defeitos em mim? Que só me critica? Porque isso também acontece comigo, com todos os seres humanos. Eu tenho que me perguntar e tenho que, no meu íntimo, responder. Claro, eu oro pelo irmão, meu querido irmão, está no hospital, eu oro por ele. Mas eu oro por aquele que sempre me tratou mal e agora está no hospital, eu digo, Deus é justo. Falando de coisas concretas e reais. Prossigo. Eu repito, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É desse modo que mostrarão que realmente são filhos do Pai Celeste. Afinal, Ele ama tanto os bons, texto muito difícil, quanto os maus, providenciando sol e chuva para ambos. Esse versículo, será que foi inspirado? Podia não ser, né? Eu acho que resolveria um monte de problemas, mas você crê, eu também creio, totalmente inspirado da boca de Jesus. Aí Jesus explica porque. Então vamos por aqui. Quando ele falou isto, certamente as pessoas disseram, mas espera aí, mestre, aí já é demais, né? Orar, amar os inimigos e orar pelos que perseguem, aí já é demais. Imagino que Jesus, então, captando esse sentimento, acrescentou e disse, que grandeza há em amarem apenas aqueles que os amam. Aí ele dá um exemplo da geração de pessoas mais detestada em Israel, os coletores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Os coletores de impostos, publicanos em outras versões, que vocês tanto desprezam, amam as pessoas que apreciam. Então, se você ama aqueles a quem você aprecia, você faz igual o coletor de impostos que você tanto critica, você é igualzinho a ele. É isso que ele diz. Jesus é radical, né? Quando saúdam apenas seus amigos, vocês estão fazendo o que todos fazem. Até os descrentes fazem isso. Diferentemente, imitem o perfeito Pai Celeste de vocês. Amem incondicionalmente e demonstrem que são espiritualmente maduros. Eu sempre brinco assim, o que eu posso fazer, né? Está na Bíblia. E brinco, bom seria que não estivesse, mas está. Eu não posso tirar. Peçamos então ao Deus eterno que nos capacite, que nós tenhamos a convicção bem arraigada em nossa alma, que o ódio não constrói. Matar, eliminar, não resolve. É elementar, mas temos que nos recordar disso sempre. Amados, amemos. Fácil. Rejeitados,
amemos. Difícil. Recapitulo então. Essa história nos mostra como aqueles filhos de Jacó, vítimas de um pai que errava muito na educação deles, no cuidado deles, como eles transformaram em algozes. O que é que nós fazemos quando somos injustiçados? Quando temos a oportunidade de dizer algumas verdades, nós dizemos. Quando temos a oportunidade de levantar a nossa mão contra aquele que nos magoou, nós levantamos. Foi o que os irmãos de Jacó, que nós dizemos, que comportamento! Mas é uma advertência para que não façamos a minha principal mensagem nesta hora, como aqueles irmãos. E aí, recapitulo então, para tomarmos muito cuidado com esse negócio de comparação. Os meus pais, eu acho que, quanto a isso, foram perfeitos. Mas eu me lembro que quando a minha mãe colocava os 2 pedacinhos de bife no prato de cada um olhava para o outro para ver qual era o maior. E o problema não era ser maior, era quem era o preferido. O bife maior revelava o quê? Na nossa cabecinha de criança. Não nos comparemos. Se nós não nos compararmos, nós não invejaremos. Aquele irmão tem, louvado seja o Deus eterno. Aquele irmão sabe, louvado seja o Deus eterno. Aquele irmão conquistou, louvado seja o Deus eterno. Maravilha, estou junto, celebro, pena que não me convidou para participar da sua festa. Ah, não, porque você sabe, também ele é filhinho de papai, né? Ele passou porque ele é filhinho de papai. O que pode até ser verdade, mas ele se esforçou. Então eu tenho que me alegrar com ele e dizer, eu não passei, você passou? Parabéns. Porque a inveja gera ressentimento, e repito, ressentimento é para a vida toda. Há uma frase atribuída a Calderón de la Barca, segundo a qual o ressentimento é um veneno que nós tomamos achando que o outro é quem vai morrer. Acho perfeito, é da Idade Média, Calderón de la Barca, atribuída a Shakespeare, mas não é, é de Calderón. O ressentimento é um veneno que nós ingerimos, que nós tomamos, achando que o outro contra quem estamos ressentidos é que vai morrer. Aqui, irmão, bem diretamente, se você tem algum ressentimento, é hora de você resolver isso. Sem ficar explicando, culpando seu pai que já morreu. Vamos resolver isso, porque isso não vai gerar nada de bom para você. Olha o que os irmãos de José fizeram por causa do ressentimento. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para viver. Vamos pedir a Deus que nos dê a coragem de nos alegrar com os que triunfam. E vamos amar, mesmo quando somos rejeitados. Isso é o que aprendemos com a história de José.